Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje iniciando nosso podcast, né? Nosso primeiro episódio do podcast aqui, Café com a Aline, recebendo duas convidadas especiais, Isabelle Alves, a mãe de Cora. Eu mesma. E Charline Lira, que é professora, psicopedagoga, pós-graduada em educação, mestre em educação e mãe de Tiago. Então, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui, neste nosso primeiro episódio, essas duas mães atípicas, lutadoras, guerreiras, que fizeram, com certeza, o maior esforço para estar aqui hoje com a gente. E que a gente tem muito que conversar, muita figurinha para trocar, né? Verdade. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. E aí, primeira pergunta, né, que a gente não poderia deixar de fazer. Como é que vocês se sentiram? Qual foi a reação? Qual foi o primeiro pensamento de vocês ao receber o diagnóstico dos filhos de vocês, de Tiago e de Cora? Eu começo? Olha logo pra mim, jogou logo a bola pra cá, né? Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a Aline, né? Porque esse é um espaço muito importante. É muito importante que as mães atípicas tenham esse espaço de falar, né? De serem ouvidas, né? E que tenham mais espaços como esse, porque isso é importantíssimo. Nossa maternidade é uma maternidade invisível, né? E para responder a tua pergunta, né? Quando eu recebi a notícia de Cora, a gente recebe com a surpresa, com aquela descrença. Não é verdade. E a ficha vai caindo aos poucos. Sobretudo porque é uma maternidade que não vem com manual, né? A maternidade atípica não vem com manual. Na verdade, nenhuma maternidade vem com manual, né? É. Mas a atípica, ela ainda é mais complexa, porque o que serve para Cora não serve para Tiago, que pode servir para Alice. Exato. E é muito complexo, porque a maternidade de uma pessoa neuroatípica, sobretudo a TEA, né, dentro do espectro, por isso que tem esse nome espectro, porque ele é muito amplo. Então, a gente não tem, a gente corre doida mesmo. Vai correndo contra o tempo e correndo doida, né? E é uma maternidade que já nasce com a bandeira também, porque você sabe que o tempo todo você vai ter que lutar para ser a voz do seu filho. Então, ela vem com peso, né? E vem também com a felicidade de ver as evoluções do seu filho diariamente. Cada conquista é valiosa, né? É um prêmio de loteria, cada uma. É verdade. E você, Charline? Conta um pouco sobre a tua história ele já em relação apresentou a isso. comportamentos diferentes desde pequeno. E aí, o nível de suporte dele é o nível de suporte 1, então se confunde. Ele tem TEA com TDAH, então se confunde com TDAH hiperativo, e aí muitas dúvidas no processo para conseguir fechar o diagnóstico. Então, tem um sentimento de angústia na expectativa de saber de fato o que é para poder intervir, mas eu considero muito libertador o diagnóstico, porque eu posso direcionar, Óbvio que o fato de eu ser terapeuta facilita bastante minha compreensão e meu entendimento para poder lidar. Mas também saber como direcionar o meu filho sem eu precisar estar alterando, sem saber qual a medicação que vai tomar, sem saber qual o tipo de terapia que poderia facilitar, porque são muitas angústias, muitas dúvidas. Minha maternidade, eu sou mãe solo, então ela tem um peso diferente, porque a minha decisão ali é o que conta. Se eu decidir errado, minha responsabilidade. Né? Então, tem um peso, tem uma carga, mas também tem muitos resultados importantes. Hoje, ele está com 12 anos e várias questões que eram angustiantes quando ele tinha 6, 7 anos, hoje eu levo com muita tranquilidade. E no caso dele, que eu vim até conversando com Isa no meio do caminho, eu sou muito tranquila em relação às limitações dele. Eu jamais quero que meu filho seja igual a qualquer outra criança da idade dele, o que me causa menos frustração. Porque junto com o diagnóstico de um filho atípico, vem as frustrações das idealizações de um filho. Das mães, porque quando a gente engravida, a gente cria expectativas. Perfeito. Primeiro a gente, eita, com quantos meses dá para saber o sexo? Aí, 4 meses, é menino ou menina? É um menino, vamos preparar o quarto, vamos botar de jogo de futebol, será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Quando ele tiver 2 anos, ele vai entrar no futebolzinho. Então, você cria muitas expectativas. Com certeza, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Tiago com 12 anos e tenho Sofia com 11 anos. Então, foi 1 ano de diferença. Quando o Tiago estava com 1 ano e 1 mês, nasceu Sofia prematura. E aí, eu não tinha diagnóstico dele, tinha algumas dificuldades, mas ainda não apresentava nenhum sinal.
E aí, a gente foi crescendo e aprendendo juntos. E quando a gente sabe o diagnóstico, então, cai toda aquela expectativa. Eu vou colocar meu filho nisso, naquilo. Não vou mais colocar. Zero jogo, né? É mesmo porque ele não gosta. E aquela história, né? Diagnóstico é somente o ponto de O partida, ponto né? de partida. Não quer dizer determinar Dali o que vem vai as ser ramificações. o futuro daquela criança, né? Justamente. E a questão que você fala também da individualidade, né? Porque às vezes a gente diz, não, como Isa colocou, o que cabe para Cora não cabe para Tiago, que cabe para Maria Alice, que não cabe para Joãozinho, para Maria, não cabe para outras crianças. Isso. Porque cada criança tem um diagnóstico, cada criança está inserida no espectro de alguma forma, né, com suas características, suas peculiaridades dentro da sua condição. E a gente vê que nós temos que aprender todos os dias, né, uma nova forma de encarar a nossa realidade, Sim. né? E a gente, com o passar do tempo, eu falo pela minha experiência enquanto mãe atípica, é que a gente vê que, óbvio que quando a gente recebe a notícia, a gente fica meio que paralisada, né? Sem imaginar como é que o futuro da gente vai ser, como o futuro daquela criança vai ser. Mas com o passar do tempo, não estou romantizando, porque de nada tem romântica na nossa vida. Mas o que eu falo é que com o passar do tempo, a gente começa a enxergar que muitas coisas que, quando o Tiago tinha 6, 7 anos, para você era um bicho de 7 cabeças, hoje já não é mais, porque a gente aprende a lidar e eles também evoluem a partir do tratamento das terapias. Né? Então, coisas que ele fazia, que naquela época criava aquele caos, aquela situação, hoje ou ele já não faz, ou se faz, vocês já adquiriram habilidades para lidar com isso, né? Sim. Então, assim, é aprendizado por cima de aprendizado. E a gente também tem de entender que eu sou uma pessoa, você é outra, Isa é outra. Então, independente de TEA, independente de diagnóstico, de neurodiversidade, neurodivergência, nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. E a gente não pode cobrar dos nossos filhos que sejam iguais ao amiguinho da escola, que seja igual ao vizinho, porque nenhum de nós é igual ao outro, né? E é um desafio falar sobre isso numa sociedade que vive de rótulos, né? Exatamente. A gente tem que pensar todo mundo igual, né? Então, quando a gente vê uma criança neuroatípica, qualquer pessoa que destoie um pouco, ela já é, né, apontada, na verdade, Sim. né? E no caso de Cora, que é uma autista grau 3, é muito óbvio, fica muito óbvio para todo mundo ver que ela é autista. Mas uma criança grau 1, ela sempre é questionada o autismo dela. É uma coisa incrível. Não é isso? Vocês como Com certeza. Mães... É outro desafio. São bem duas... diferente, né? É bem interessante ela dizer isso, porque por mais que se pregue sobre a gama do espectro, por ele ser amplo em relação ao autismo, o fato de ter níveis de suporte diferentes, o nível 1, ele é um nível mais discreto. Se meu filho chegar aqui, ele vai chegar calado. Invisibilizado, É né? Invisibilizado. Então, só que ele tem todos os critérios diagnósticos, nele apresenta de uma forma diferente dos critérios diagnósticos de uma criança nível 3. Na questão dos prejuízos, né? O nível 3, ele chega mostrando já os prejuízos. O nível 1, o prejuízo está ali coberto com um lençolzinho transparente. E aí, dependendo da situação, uma desregulação, aí você consegue enxergar, mas ele fica invisível. E o fato de você não ver logo de início faz com que as pessoas questionem tanto o diagnóstico como o comportamento. Tá mimando, você tá criando caso com... Você inventou esse diagnóstico. Eu passei por isso muito, por ser psicopedagoga. Quando eu ia fazer qualquer tipo de avaliação, aí que eu chegava com muita informação, com muitos detalhes, porque eu tenho desde o primeiro dia que nasceu, o apigar, não sei o quê. Sim. Eu tenho tudo. Tanto que eu faço valer aquela carteirinha de vacinação, porque o meu tem todos os meses. Toda preenchida. O meu tem toda preenchida. Aí, quando eu chego com muita informação, aí as pessoas olham assim e fazem, você é o quê? Aí eu sou psicopedagoga. Aí, não sei o quê. Vamos analisar melhor, não sei o quê. Como se eu que tivesse criando buscando. Esse diagnóstico, tanto que demorou muito para eu conseguir fechar o diagnóstico dele. Quantos anos ele tinha? 9. Para fechar o TEA, porque o TDAH já tinha fechado, ficou com suspeita de altas habilidades e suspeita de dislexia. Que também é muito parecido, Que também é muito parecido. São primos, né? Eu digo que são primos, é tudo primo. A família é grande, né? A família é grande. E aí, porque são comportamentos semelhantes, né? Algumas questões de rigidez cognitiva, algumas questões sensoriais, elas são muito próximas. E aí, é difícil tanto para fechar o diagnóstico, principalmente quando a hiperatividade se sobressai muito.
E também para que as outras pessoas considerem e respeitem e acolham da mesma forma, porque como ele não é muito evidente, as outras pessoas sempre acham que é besteira, que é frescura. E não tem sensibilidade, não. empatia nenhuma, né? Porque enxergam que essa mesma Empatia criança é mal artigo de luxo. educada. Empatia é Uma artigo criança de luxo. que não sabe interagir, né? Isso. E a gente fica nessa de querer, a todo instante, provar. E proteger. Exatamente, é muito difícil, porque É um desgaste emocional terrível. ninguém enxerga as nossas dificuldades, né? E a menos que, como você falou, seja um especialista, seja uma mãe atípica que consegue de longe, a gente acaba se tornando especialista, né? Torna, totalmente. A gente consegue ver de longe as nuances da condição daquela criança. E aí a gente já passa a ver outras crianças que não são nossas. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego olhando para as crianças assim, observando alguns comportamentos, né? Aí depois eu digo, Aline, você não é especialista. O que é que você está fazendo? Porque às vezes a gente fica tentando entender o comportamento. Por que aquela criança está agindo daquela maneira? É porque ela não consegue ser de outra forma ou porque ela realmente está se comportando inadequadamente, né? E a gente tem muito disso, né? De ser mãe, de querer proteger os nossos filhos e entender o entorno dele, principalmente na escola, né? É verdade. Que para nós, do Suporte 1, é o ambiente, acho que mais hostil, mais difícil de lidar. Porque quando você chega uma criança de suporte mais elevado, as pessoas de longe, que não são especialistas, que não são pais, que não convivem com autismo, eles conseguem identificar que aquela criança é não verbal, que aquela criança muitas vezes tem uma dificuldade motora de uma coisa e de outra. E eles conseguem ter mais um pouco da tão sonhada empatia, né? A gente sabe que aquela espera, criança, né? Mas quando você chega uma criança de suporte 1, ninguém olha com dessa maneira, né? Se enxerga que... Quantas vezes Maria Alice chega em casa e diz, mãe, fulaninho disse que eu não sou autista porque eu não tenho cara de autista, isso é capacitismo. E assim, né? Mas muitas vezes a gente precisa ir lá para provar para os professores, provar para a mãe do amiguinho, provar para a própria criança que é o nosso filho, não consegue fazer determinadas coisas, que ele não consegue entender a situação como os demais amiguinhos conseguem. Isso é extremamente desgastante para nós, né? É verdade. E, por outro lado, Aline, a gente, mãe de grau 3... É outra sofre uma dificuldade. dificuldade imensa. Eu estava falando com o Charlene, ao vir para cá, que ontem eu vi uma notícia de um diretor de uma escola que estava agredindo uma criança autista grau 3. E não tinha câmera lá, o menino não falava. Não sabia dizer, não conseguia. E observe quão importante é a conscientização. Porque os alunos viram a cena e avisaram aos pais, que avisaram a família dessa criança que foi agredida. Então, observe o quão é importante a gente falar de autismo para as famílias típicas e atípicas, mas as famílias típicas terem esse a escola me ligando. Quer atender? Não, depois a gente atende. Ela está em casa. A gente quer atender assim de primeira quando a criança está na escola. Aí lembra assim, que tá em casa. Algum recado, alguma coisa que aconteceu que a gente vai ter que resolver. Mas como ela está em casa, eu respiro e atendo. Lembrou, depois, né? Dá para ser. Porque quando é na hora da aula, a gente não. Acredito. O coração vai no carro, já. A gente já corre pra escola. E aí sofre essa dificuldade de não terem... As pessoas têm que ser a voz daquela criança, né? Então é muito angustiante para uma família grau 3, sem saber se o filho tem amigo, se ele está sendo aceito, se ele está comendo, se ele está fazendo xixi. Olha, eu digo, tô dizendo por mim, que eu me pergunto, minha filha tem 5 anos, está desfraudando agora. Então, assim, eu pergunto tudo para a professora fica até olhando assim, nessa doida, já está perguntando de novo. Chegou! Ela chegou, né? Ela fez cocô, ela fez xixi, ela comeu, eu tenho que perguntar tudo. Você precisa saber, né? Então, pra gente, a gente sofre com essa falta de acolhimento. Então, o que a gente percebe é que a escola está despreparada tanto para o grau 1 quanto para o grau 3. E no caso do suporte 1 é o bullying, né? Sim. Que o Tiago tem muito difícil 12 lidar. anos e ele está na 10ª escola. Pois é. Não é brincadeira. Ele, além de já sofreu muito bullying, já apanhou muito na escola. É complicado lidar com isso. E eu prefiro a filosofia de que eu não tenho como ensinar os professores, coordenação, a lidar com determinadas situações. Se ele passou o ano... Teve escola que eu já tive que tirar em outubro. Ele não concluiu nenhum ano, porque ele apanhava todos os dias. E aí eu deixava ele chorando e ele dizia, você está me deixando na escola para apanhar, para eu sofrer. E eu tinha que deixar para poder ir trabalhar. Isso me matava. Aí eu
qual é a opção que você tem? Vou no Ministério Público, faço um barraco na escola, boto na Justiça, aí só assim. vou oferecer meu serviço, porque eu já fiz isso, dou de graça curso aqui, eu dou aula, treinamento para todo mundo e tal. Quer dizer, você tá ali naquela luta todinha para que seu filho seja aceito, seja incluído, seja respeitado. E aí eu sou da filosofia que tiro e mudo. Tentando, experimentando. Uma hora ele vai terminar o ensino médio, em nome de Jesus. Quando eu tô doida que termine. Aí, desde o ano passado, estabilizou. Tem a questão do nível de maturidade dele e tem a questão também que a irmã estuda na mesma sala hoje em dia. Então já é Então, uma proteção, proteção. né? Tem situações que antes ele sofria e aí ele não queria mais ir para a escola. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele, às vezes, fica intertido com os lápis. A professora está dando aula e ele fica com o lápis mexendo assim com a borracha. Aí um colega diz, verbalizando lá, esse menino parece doido. Então, isso machuca ele, porque ele tem total compreensão. Exatamente. A dificuldade do suporte 1 para o... entender. E aí ele não quer voltar eles lá. se magoam porque eles magoam. entendem que aquilo é algo que ninguém quer ouvir, Que né? ninguém quer ouvir. Aí a irmã já toma frente. Por que você está dizendo isso com meu irmão? Olha, professora, papapá. Olha aí, tá vendo a maternidade rendendo frutos. Porque... Ela sendo a voz de Charlene, a menina. Pois é, e ainda mais que ela falou há pouco, né? Nasceu prematuro, 1 ano de diferença para Tiago. Isso. Então, assim, naquele momento você não entendia, porque... Não, o propósito Mas dela o propósito é dela incrível. Esse O propósito dela é incrível esse na minha acolhimento, vida. né? Essa Ela é meu pessoa, milagre. Tá? Né? É isso mesmo. A mãe chorando já. A mãe não chora. Ei, quantas Ela é vezes a a gente primeira- chora vou chorar por também, dia? deixa eu Não, chorar. por favor, Não. vamos parar, né? Porque senão tá todo mundo gente chorando vai- quando sai o podcast. Não, mas ela realmente é um milagre nas nossas vidas e ela tem uma função super importante. Eu até brinco assim, porque ela diz assim, eu que tenho que resolver tudo. Olha só. Porque ela dá um suporte, ela tem um nível de maturidade muito maior e eu tento não causar nela uma sobrecarga de um papel que é não importante também, pertence né? a ela. Mas, assim, hoje ele tem um elo muito grande, ele tem um apoio muito grande que melhorou muito a E permanência a dele dentro da autoconfiança escola. dele também, né? Porque Isso. quando ele vê que a irmã tá ali para dar o apoio, Sim. para que ele possa se impor, É. porque ele já não vai mais apanhar, por exemplo, né? Porque a irmã dele tá lá para gritar o socorro por ele. Justamente. Então ele já começa a se empoderar nas decisões e também para colocar cada um no seu lugar. Ei, sim. não me bata, você não tem esse direito, né? Isso. É. E ele sozinho, eu acho que ele não teria, Não teria voz. a voz de Porque ele fazer fica isso, acuado. né? Aí vai fazer trabalho, aí tem a irmã para fazer o trabalho, É. não Um é trabalho em excluído. grupo, né? Coloca meu irmão no grupo comigo, né? É. Então, isso facilita a vida dele dentro do ambiente escolar, o que vem Que bom, transformando, né? né? Que E a gente vinha conversando no carro que eu não problema escolar eu não tô tendo, graças a Ai, Deus, como é bom. desde o ano Não é passado. Mas não deixa de ser assustador uma criança de 12 anos ter estudado e estar na 10ª escola, Sim. porque não foi acolhida até então, e boas escolas da cidade, referências e tal. E ele passou por isso. Então, tantas outras mães passam por isso. E aí tem a questão de como a mãe vai lidar com isso. A importância de cuidar de quem cuida. Das mães fazerem terapia, que isso deveria ser unânime. Com É certeza. verdade. Inclusive, Charlene, eu até me preparei para vir para cá, trouxe alguns dados sobre isso. Né? A maternidade atípica, a mãe tem 150% mais chance de ter problemas cardiovasculares, 50% mais chance de ter câncer, 200% mais chance de sofrer acidentes diversos, porque a gente está sempre exausta, correndo para o outro. sobrecarregada, Isso. cansada. Então, observe o quão assim, e não há uma política pública direcionada para essas Impactante. pessoas. E, inclusive, eu queria até fazer uma consideração. Por que é que a gente tem mais chances? Porque muitas vezes a gente queria, hoje à tarde, eu vou marcar uma consulta médica e vou lá fazer um check-up para saber como eu estou. Mas aí você para e pensa, não, é melhor eu ir na minha consulta ou levar minha filha para psicóloga. É exatamente Eu vou isso. com minha filha para psicóloga. Quantas e quantas vezes a gente renuncia às nossas obrigações, a nossa rotina, as nossas prioridades enquanto As nossas pessoa. dores. A gente toma um Tudo. dipirona, um prednisona e tchau. e corre. E reza para não dar sono, porque se der a gente... a gente não pode dormir. Não pode dormir nunca. É proibido incrível. cochilar. É proibido. Mas é assim. E assim, todas as mães passam por isso, né? Mas a gente, de forma ainda mais Intensa. intensa, com Intensa. certeza. É. Porque a sensação que eu tenho muitas vezes é que eu vejo assim outras crianças da mesma idade que a Alice. Embora ela não tenha
prejuízos cognitivos, mas ela tem o prejuízo emocional, né? É isso. Ela é emocionalmente instável e cognitivamente ela é além, né? Então, assim, para ela lidar com isso, Charlene, que é psicopedagoga, sabe muito bem, é muito difícil, porque ela está ali com os pares, convivendo, mas em alguns, os interesses dela muitas vezes não são os mesmos das crianças, porque ela conversa, você sabe, parece que tem 30 anos. É verdade. Mas ela não consegue lidar com uma pequena situação que para qualquer um não é nada. Ontem mesmo ela teve uma situação de desregulação na escola porque ela levou um brinquedo e disse que não podia ninguém tocar naquele brinquedo, porque ela era uma fada e que aquele brinquedo tinha poderes mágicos e se alguém tocasse ia perder os poderes. E aí ela foi para a escola. Quando ela voltou, olha, chorei hoje, fiquei nervosa porque minha amiga tocou e eu perdi meus poderes. E todo mundo na escola tentou conversar, explicar que não, que passou. Ela limpei com lenço umedecido para ver se voltava. Nossa! E foi muita angústia para ela aquilo. E todas as crianças, meu Deus, isso é só um brinquedo, isso é só imaginação. Ela não é fada, mas na cabeça dela, ela é. Sim. Né? Então, assim, é complicado você lidar. Totalmente. Né? Porque daqui que ela consiga se estabilizar, se acalmar e volte para a sala de aula, para acompanhar o conteúdo, para estudar. Ela teve um prejuízo também na área educacional, né? Sim. Embora ela tenha facilidade em recuperar esse tempo, esse ensino que foi perdido durante esse dia. Mas é um prejuízo também, né? É um prejuízo, sim. E aí social. É muito difícil, sabe? Você enxergar essas coisinhas quando você está de fora. Mas para a gente que todos os dias recebe o telefonema da escola... foi que houve hoje. Não, hoje ela está chateada, chorando, se bateu, se mordeu, fez isso, fez aquilo, porque alguém tocou no brinquedo. E cada dia para a gente é uma emoção, né? Então, tem dia que a gente não tem um pingo de forças para dizer, não, diante de tudo que eu já passei pela manhã, hoje eu até teria um tempinho para eu ir lá no laboratório fazer um exame, para eu ir lá na consulta, mas eu prefiro, acho que, esperar minha alma voltar aqui pro corpo, né? É difícil. É. Que hora que eu faço assim, chama um adulto aqui para assumir minha vida, por favor. Alguém assume aqui um pouco, porque não tá dando, né? Não, a gente ri de nervoso a todo instante, né? O tempo todo, o olho tremendo, rindo de nervoso, né? Toma remédio de pressão e segue o fluxo. Pois E são várias realidades diferentes. Aos 6 anos, eu atendi muito tempo apenas crianças autistas. E uma das falas mais impactantes, que eu não tinha pensado ainda, mas eu escutei há um tempo atrás, foi justamente a mãe bem desesperada, porque tinha acabado de receber o diagnóstico, e a principal preocupação dela é que ela não poderia morrer. Isso me impactou. Hoje eu até já escuto mais as pessoas falando sobre isso. Mas me diga há uns 10 anos atrás... Quantas vezes cada uma de nós já dia. Parou para se questionar sobre isso? É. Né? Às vezes acho que se a gente der uma topada... Olha dia. meu celular pitando toda hora, porque são muitas missões, né, na nossa vida. É verdade. Se a gente dá uma topada, a gente, meu Deus, se essa topada eu tivesse caído, tivesse acontecido algo, e eu não posso morrer, eu não posso adoecer, eu não posso faltar, né? Eu acho que... É exaustivo demais. Você viver com isso na cabeça... Sim. É muito difícil, muito mesmo, né? Muito difícil. E dentro de uma maternidade que os direitos estão sendo sempre questionados, né? Ontem teve, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a discussão do rol taxativo voltou, infelizmente, né? Ontem começou o julgamento, né? O ministro Barroso suspendeu e não voltou ainda, não tem uma data certa ainda para voltar. Mas, assim, mais uma vez, o lobby dos planos de saúde, que é o lobby que mais lucra no Brasil, desde a pandemia para cá, há estudos mostrando que estão, assim, em ascensão, eles afirmando dentro do STF que não estão lucrando e que a saúde privada deve ser de forma suplementar. Olha só que absurdo isso. Então, ele está questionando a partir de agora, não apenas para terapia, mas para tudo. Então, eles querem o rol taxativo e nós defendemos o rol representativo, né? Então, gente, a família típica não tem segundo. De tudo isso que parece que o que a gente falou até agora é fichinha, né? Não é nada, porque é a pontinha do iceberg. A gente ainda tem que lidar todos os dias com essa insegurança jurídica, tudo. Né? Com a dificuldade de conviver em sociedade. É difícil demais, né? Onde é que vai parar? A conta não fecha, entendeu? Não vai fechar. Não fecha nunca. Até os planos de saúde, eles cancelaram
no Brasil inteiro todas as sessões de psicopedagogia, por exemplo. Sim, olha porque a só. psicopedagogia ela não é regulamentada. Tem a um projeto nutrição também, Tem um né? projeto de lei com os deputados para aprovação da regulamentação da psicopedagogia. Aí, como não é regulamentada, não está no rol de saúde. Então, o A que é que eles fizeram? musicoterapia. A musicoterapia Que é muito regulamentou importante, né? Muito. Quando recentemente. você vê o quanto uma criança que faz terapia através da música, né, que faz terapia através, às vezes, de uma atividade física, como a natação, o esporte Sim. aquático, a psicopedagogia, o quanto essa criança, se você parar para observar em um ano, a evolução, a qualidade de vida, né, Dela. dessa pessoa, como mudou, você enxerga realmente a necessidade, mas, infelizmente, né, quem cria... Nós, mães atípicas, não criamos lei, né? Não. Não. Por isso que A precisamos gente de só mulheres fica- atípicas, mães atípicas, defendendo a gente, seja na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. Com certeza. Em todas as esferas. Todas as esferas. Em espaços de poder, porque só assim a gente vai poder mobilizar a população e construir políticas de fato para esse grupo, né, que está sendo sempre excluído. A gente é Sim. excluído da sociedade. Pois é, e a gente vê que, diante do aumento do número de casos, né, que todo mundo hoje tem um autista na família, verdade. todo mundo hoje tem um conhecido, um vizinho, um amigo que tem o diagnóstico. Essa semana eu me assustei, eu recebi, eu acho que uns 3 ou 4 telefonemas de mães dizendo que tinham recebido diagnóstico dos seus filhos. Olha só. O pessoal às vezes entra em contato, consegue uma consulta para mim. A gente sabe que é difícil, Sim, né? Por conta da sim. incidência enorme de casos. E a gente fica tentando se ajudar a todo instante, né? Então, muitas crianças que a gente deu uma mãozinha aí para conseguir uma consulta ou uma avaliação com um profissional, deram retorno de que o diagnóstico foi positivo. Então, assim, muitas crianças recebendo diagnóstico, poucos profissionais habilitados, de fato, preparados para atender. atender, né? Porque semana passada a gente teve aqui a entrevista com o Dr. Saulo no Moreiras Cast, e ele falou justamente sobre Maravilhosa isso. entrevista. Ele é Adoramos. maravilhoso, né, Dr. Saulo? Sim, adoramos. E aí, ele falou justamente sobre isso, que há profissionais de YouTube, né? Sim. Exatamente. Quantos a pessoa se forma? Não, eu fiz um curso, eu sou psicólogo, terminei minha graduação, não desmerecendo o psicólogo, mas ele não é especialista naquela área. Aí ele faz um curso lá na internet, ou um EAD de um final de semana, e muitas vezes se julga capacitado para tratar uma criança autista, né? Então, às vezes, ele não tem a técnica nenhuma, ele não tem condições de fazer aquele De papel. atender. E ao invés de aquela criança evoluir, regride, né? Então, assim, é um gargalo muito, muito grande essa questão dos profissionais, a questão Existe do um acesso. mercado do autismo, Existe né? um mercado. Exato. É uma preocupação muito grande, são os E profissionais o de redes oportunismo, sociais. né? Isso. Os profissionais de redes sociais. Tem casos assim, de pessoas que não moram nem no Brasil, que vendem cursos, que instruem mães para ver os terapeutas. O manejo, né? O manejo Da- e para verificar se está fazendo as terapias corretas e as mães pagando para essa pessoa Sim. como se ela estivesse dando uma orientação super especial que não tivesse no Brasil. E no Brasil a gente tem profissionais de excelência, a gente consegue. Muitos. Agora a Mas gente tem que o ter número é cuidado muito- que essas redes sociais não é local de procurar profissional, E né? como você disse, a gente tem profissionais de excelência, mas falta em questão de quantidade. Porque, por mais que você diga, na minha cidade tem, mas aquela única psicopedagoga, É, aquela o- única psicóloga, aquele único médico, Para uma cidade para inteira. cuidar daquela cidade não tem Não tem condições, como, né? não tem braço. E a questão que você falou do mercado, né? Hoje em dia, muita gente tem se aproveitado dessa nossa luta, É verdade. dessas nossas dificuldades, para tentar se promover a questão aí dos planos de saúde, a questão dos políticos. Quantos Sim. políticos agora, né? Dia 2 de colocam- abril, a gente como mãe atípica... Pois olha, é, no Dia Mundial de olha, Conscientização Eu nem gente sobre postei o que eu fiquei autismo. cansada. Eu fico Eu triste. fiz um vídeo, Nossa. eu acordei Eu vi, pensando em construir alguma coisa, fazer um vídeo bonitinho e tal. Mas nesse dia foi tão difícil para mim, porque Acredito. Maria Alice acordou cheia dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Porque fazem bullying comigo? Porque hoje vai ser pior? Porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E as pessoas não me encaram como autista na escola. E começou, né? Aquela luta toda. E se arrumando para ir para a escola. E aquilo foi me desgastando e eu tentando Total. estabilizar para que ela Ah. não chegasse... E se né? estabelecer. E também né? buscando as respostas que muitas vezes eu não tinha para dar. Porque ela vai aprofundando e a gente
emocionalmente vai se abalando. Então, tem hora que a gente não consegue É mesmo. se equilibrar para orientar a nossa criança da maneira correta, porque a gente também está desorientada, a verdade é essa. A verdade é essa. E aí, levei Maria Alice para a escola, voltei e fiquei pensando o que é que eu vou falar. Porque depois dos questionamentos dela, tudo que eu tinha pensado foi por terra. Eu já não conseguia mais falar daquela maneira. E aí, eu passei o dia inteiro com aquilo. Aí, depois eu entrei nas redes sociais e comecei a ver que realmente é um absurdo que está se vivendo hoje, né? A quantidade de pessoas que não têm sequer noção. Descobriu a palavra autismo ontem. No Google. Pois é. E Entendesse? disse, não, aqui é um caminho para eu me autopromover, aqui é um caminho para eu conseguir voto, aqui é um caminho para eu abrir um negócio, para eu ganhar dinheiro. É. E eu vou aproveitar o dia 2 de abril para fazer a divulgação que eu quero fazer. Então, aquilo me angustiou de um jeito, E angustiou, Aline. Eu tava falando com outras amigas minhas, a Alice, que também é uma colega A Alice nossa, é ótima, né? Maravilhosa. Giovana, todas elas falam a mesma coisa. Eu quero sair das redes sociais nesse 2 de abril, porque é angustiante. Ver gente se apossando da nossa luta para se promover. Eu não postei nada, a gente até conversou sobre Eu isso, acho que né? a gente fica sem Eu disse, força. nossa, eu disse pra ela. Veja a gente se sentir forte num dia de luta. A gente foi mais triste, mais fraco. Mas eu acho que é porque esse desgastante. dia para nós É muito não é um dia hipocrisia. não é um dia de comemorar nada, né? Nada. E nem muito menos um dia da gente fazer certas divulgações, certas coisas. Não, Sim. é um dia triste para É um nós. dia de reflexão, né? é um dia de luta, né? É isso. Quem é vive, tudo menos... quem vive sabe que aquele dia é um dia muito difícil, né? Não que os outros não sejam, porque a Sim. gente não sabe que dia é esse Pra fácil. mim, eu fiquei lembrando do 2 de abril do ano passado e pensando o que é que a gente avançou em políticas públicas durante esse ano todo. E, infelizmente, a gente não avançou. E aí, pra mim, isso me angustiou, me deixou reflexiva nisso. Eu né? fiz um vídeo já no final da tarde, pensando justamente parecido com você, questionando o que é que eu, enquanto pessoa, independente do diagnóstico da minha filha, mas o que é que eu, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto ser humano, o que é que eu fiz, como disse Sim. você, do ano passado para cá, o que é que a gente fez para melhorar a vida, nem que seja de uma família só. Né? Porque tudo que a gente faz, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente Sim. pode ajudar um pouquinho lá na casa de Cora, para a Isa dormir aquela noite que ela tanto sonha, né? A noite inteira. Né? Que a gente ajuda você, para que você tenha a tranquilidade de trabalhar e sabendo que seu filho está na escola e bem. Né, Charlene? Assim, a gente vê como as mínimas coisas para nós têm valor e faz diferença. É verdade. Que pessoas que não têm noção do que a gente vive não vão conseguir enxergar nunca. Por mais que às vezes tenha, de fato, sensibilidade, tenha vontade de fazer, de contribuir, né? E a gente vê muita gente também, do jeito que tem muita gente oportunista, tem muita gente boa, que quer abraçar a nossa causa, né? Que se sensibiliza, que quer ser rede de apoio. Às vezes, aquela palavra amiga, aquela ajuda que você fez, Aline, transformou aquele dia daquela Com pessoa. certeza. Talvez aquela pessoa estava querendo desistir da própria vida. Muito. A gente vê o índice de mães atípicas se suicidando é imenso. Então, se você fez aquilo ali de coração... Salvou achou que uma vida e nem imagina. Salvou uma vida e nem imagina, exatamente. Porque tem vários fatores envolvidos também. A questão econômica, por exemplo. Sim. É um fator determinante. Quantas mães atípicas precisam trabalhar? Quantas mães atípicas, Não conseguem após o trabalhar. diagnóstico, Não se conseguem divorciaram? trabalhar. Né? Porque o diagnóstico, ele causa divórcio. Sim, Muito. sim. E aí você está sozinha, com uma pensão, para criar o filho, para trabalhar. E aí não pode trabalhar porque tem que levar para E às vezes terapia. não tem a pensão. Aí, Não às tem a vezes, não tem a pensão. Aí, e uma pensão não sustenta uma casa. Aí tem um BPC negado. Aí você tem um BPC negado, Às aí vezes. você não Tem consegue, o não tem Bolsa plano de Família, saúde. né? Que você, às vezes, não consegue matricular a criança, porque a criança não fica na Não escola. fica na escola. E aí, para Olha você só. segurar a criança na escola e garantir o seu benefício, já é uma outra... Eu já consegue atendi provar, criança né? que a avó que levava e a mãe trabalhava à noite, porque era o horário que o menino estava dormindo. De manhã a mãe dormia enquanto ele estava na terapia, aí quando voltava a mãe tomava conta até a hora de voltar para o trabalho noturno. Olha que coisa exaustiva. Então, E olha o feliz desgaste. dessa mãe que ainda tinha essa Tem a avó avó pra para ficar levar. de manhã. Porque se Verdade. ela não tivesse, né? Pois é. Não é, eu conheci recentemente uma moça num restaurante. Eu cheguei, ela me falou comigo. E aí ela disse, olha, eu sei que você é ativista dessa causa, que você é mãe atípica e tal. Começou a conversar. Aí disse assim, eu tenho 2 filhos autistas. Um suporte 3, o outro suporte 1, eu acho. E ela estava trabalhando de garçonete no restaurante. E disse assim, eu consigo trabalhar porque o meu marido também é garçom. E ele trabalha à noite no restaurante
e eu trabalho de dia. Ele fica de dia, né, com os meus 2 filhos e eu durmo com eles. Então, assim, quando eu chego em casa, eu ainda vou administrar 1000 coisas da nossa casa, mas eu sou muito privilegiada Por em ter uma poder parceria. trabalhar e ele tem um salário e eu tenho outro. Então, assim, é o que eu sempre digo, dentro dos meus privilégios, eu sinto as dores do autismo. Você sente dentro das suas Isso. condições, todos nós sabemos o quanto é difícil. Mas, obviamente, que estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Isso. Né? Exatamente, é verdade. Uns estão a Perfeito. derivas, outros num barquinho, outro no iate, No né? iate, exatamente. Então- Cada um tá com a sua luta. Já vai encerrar, é? É. E aí, quantos mais a gente precisa marcar, né? É verdade. Precisamos de outros. É verdade. Já tô me marcando a próxima semana aqui. Agora que eu tava começando a relaxar para começar a falar mais. Pois é, quanto tempo a gente tem aí? Olha que Eu acho que a gente não tem mais tempo. Bom, mas vamos encerrar, né? Cuidar da... Pois é, a gente tem, bem lembrado, já ia passar despercebido, registrar que esse podcast está sendo gravado hoje, mas a gente só vai conseguir colocar quando, Marcela? Final de semana, vai estar disponível no YouTube, para que todo mundo Maravilha. nos veja aqui trocando Sim. figurinhas, né? Registrar também o nosso trabalho através do Instituto Cuidar, esse ovo da Páscoa. Esses ovos da Páscoa estão sendo Maravilhoso. produzidos por nós, pelos nossos voluntários. As coelhinhas. Do Instituto Cuidar, né? Esse aqui eu trouxe para Tiago. Esse aqui, como é o nome da irmã de Tiago? Sofia. Esse é o de Sofia. Elas são as primeiras crianças que estão recebendo. É. E esse é o de Cora. Obrigada. Né? Hoje a gente vai começar a fazer as entregas. Hoje à noite, começando pela Vila Japonesa, né? No 13 de maio, que é o bairro onde eu moro. E a vida inteira tem uma história ali naquela região. E amanhã a gente vai fazer entrega também. A gente ainda está produzindo mais. São muitos ovos. Lá em casa você abre a geladeira, não tem água, não tem refrigerante. Mas tem só chocolate. Pois é. E aí, queria adiantar aqui para agradecer a vocês demais pela presença, por ter topado vir aqui conversar. Dizer que já estão convidadas para mais uns 10 episódios. Por né? favor. E que esse podcast, durante esse mês, né, eu não poderia ter iniciado esses episódios com outro tema que não fosse autismo. Verdade. Né? E que a gente ainda vai gravar outros episódios falando sobre autismo também. Vamos tentar trazer as crianças, né, Isa, que Sim, sugeriu. É verdade. Essas crianças vão falar muito melhor que a gente aqui. Pois é, vamos tentar trazer. E o que mais que eu tenho de recado? Um beijo pra Marcela, que tá ali fardada. Maravilhosa. Vem, Marcela, aqui pra tu aparecer, vem. Claro, aqui comigo é assim, ó, a assessoria de imprensa aparece. Ó, tem que baixar mais, senão não aparece ali, ó. Olha nós. Pois é, agradecer a Marcela, a Gabriel e a todos que estão aqui envolvidos nesse nosso projeto. Então, sejam sempre bem-vindas, meninas. Muito E obrigada. Obrigada. Um beijo para os meus amores do Instituto Cuidar. E até a próxima, né? Até a próxima. Agradecemos a oportunidade. Quanto Também. mais a gente fala, mais as pessoas recebem a educação em relação ao Informação é autismo. tudo, É né? verdade. Obrigada, Aline, mais uma vez. Até a próxima. Vamos lá. Tchau, tchau.